Depois da audiência pública que iniciou sobre a discussão do orçamento da cultura no município, foi realizada mais uma reunião técnica com a secretária municipal de cultura, Tatiana Assar, com alguns apontamentos relacionados ainda ao edital que foi lançado e também do orçamento. Vou começar pela questão global primeiro. Como é que você vê a questão da dificuldade de várias representações colocarem uma necessidade de reposição de perdas, por exemplo, do orçamento, que é sempre um desafio, o cobertor é curto e os desafios são muitos, para a área da cultura do município? Acho legítimo, né, a classe artística se movimentar, acho até e muito importante esse movimento. A pandemia, infelizmente, pela pandemia, mas trouxe também toda essa união entre a classe artística e a Secretaria de Cultura. Dentro do orçamento que nós temos, nós estamos disponibilizando agora esse edital, que é o primeiro de outros que ainda virão. O edital inicial é de R$200 mil, para o R$220 mil e para o contingenciamento desse ano, em função de todas as questões da pandemia. Isso sai de uma verba global lá na LOA de 1.900.000, 1.400.000 específico para a questão da difusão. Como é que você vê a tentativa de recuperar isso, se não nesse exercício, ao longo dos próximos? Com outros projetos de política pública cultural que nós estamos desenvolvendo, né? Nós estamos fazendo um estudo agora, juntamente com o Conselho Municipal de Política Cultural e o Conselho da Comunidade Negra, também vamos ampliar essas discussões para saber a quais pontos a gente vai ficar mais de frente com os próximos editais. Especificamente em difusão cultural, que tem várias rubricas, se chamam de fichas orçamentárias, a Secretaria optou, por exemplo, colocar no orçamento, na LOA do ano que vem, também verbas de manutenção, que não eram garantidas para alguns conteúdos. Como é que você vê isso diante da questão de todas as frentes? Eu acho essencial, né? Investir em cultura necessariamente é também eventos, são os artistas, a classe artística muito importante, mas também é importante investir nos equipamentos culturais da nossa cidade, transformando também esses locais em locais onde a população possa consumir esses tipos artísticos, né? Então é preciso dar a estrutura para que tudo isso aconteça também. Como é que vai tentar encaminhar o diálogo com a prefeita, de eventualmente, dentro das dificuldades, de poder realocar ou recuperar recursos de forma que atenda aquelas reivindicações, em parte ou não, apresentadas aqui? Sim, dentro do PPA ele não é feito sozinho, ele é feito a muitas mãos, inclusive com a prefeita, né? Nós estamos discutindo, inclusive, todos os secretários, cada um com a sua secretaria, são colocados todos esses objetivos, todas essas problemáticas, ela está ciente de todas, e dentro do valor que nós temos, nós tentamos então realocar todos esses investimentos, mas também pensando não só na população bauruense também enquanto consumidora de arte, né? Então nós pensamos em todos, na classe artística, na retomada dessa economia e também nos bauruenses enquanto consumidores de arte. Dois pontos específicos do teatro, até por participação de um vereador, nós estamos falando para a Rádio e TV Câmara, teve uma visita técnica, um auxílio, no sentido de tentar, inclusive, colaborar para minimizar o custo da questão do ar-condicionado. Como é que você viu essa ação e o que pode ser feito? Eu acho que são muito bem-vindas, né, essas ajudas, né? Nós já tínhamos começado a licitação desse projeto do ar-condicionado. Ele ainda está em processo de licitação porque é muito complexo, é um prédio antigo e ele tinha um ar-condicionado e agora a gente vai remodular isso. A intenção realmente é trocar o ar-condicionado, desde que a gente chegou a intenção já era essa, mas é preciso passo a passo. E na prefeitura, na rede pública, é tudo muito moroso, né? Então, primeiro a licitação do projeto que nós não temos e depois a troca desse ar-condicionado de acordo com o projeto. Então, agradecer ao vereador por estar lá também nos ajudando com essas diretrizes para que esse processo seja mais adiantado. Por fim, algumas subvenções ou apoios que a prefeitura sempre dá tradicionalmente não caberiam no 1,1 milhão. Por exemplo, Expo, a parada, a questão do aniversário da cidade, entre outras tantas, e o próprio desfile de carnaval. Como você encaminha essa situação? É um assunto que nós estamos conversando, a prefeita, juntamente com a Secretaria de Negócio Jurídico, né, e a Finanças, para ver como que a gente vai fazer o apoio dessas atividades. Não tem nada fechado ainda, por isso que a gente ainda não abriu, porque está todo estudando para saber como que a gente vai fazer o movimento dessas verbas dentro dessas atividades. Como a senhora avalia esta primeira reunião técnica, mas depois de outras tantas que já foram realizadas, participou de atos públicos na tentativa de levar até a Secretaria Municipal de Cultura essas discussões mais específicas, detalhadas em relação às várias frentes? Para ser bem franca, eu espero mesmo, de coração, que
nós não estejamos diante de uma forma teocrática de discutir cidade e cultura. Que a gente não esteja revivendo o Egito dos faraós ou as monarquias absolutas, onde o poder religioso se impunha através do governante. Porque hoje, para mim, foi um marco no menosprezo de um dos temas mais importantes e relevantes para a cidade, do porte de Bauru, com a pujança de Bauru, com a força do movimento artístico que a cidade de Bauru tem, porque o gesto simbólico da não convocação por parte da prefeita, dos secretários que foram chamados pela comissão permanente, para mim é uma demonstração inequívoca de descompromisso com a pauta. E quando o governo dá sinais de descompromisso com a pauta, você precisa começar a entender quais as razões que podem estar levando o governo a esse descompromisso. Porque esse descompromisso não foi assumido no plano de governo. Na campanha, o plano de governo era olhos nos olhos com os artistas e com a cidade, inclusive no tema cultura. Não se vê esses olhos nos olhos, não se vê a presença do Executivo em 2 audiências públicas, e essa sendo a segunda reunião técnica, onde nas 2 audiências públicas anteriores o debate foi muito rico do ponto de vista da classe artística. Você ouve da secretaria que é à disposição para o diálogo, porém você não vê ações práticas e concretas que leve a discussão séria sobre o orçamento, sobre os recursos, sobre os editais, sobre o patrimônio material e imaterial da cultura na cidade de Bauru, sobre o carnaval, sobre uma série de segmentos dentro da cultura que fazem a história da cultura de Bauru. Isso, para mim, como parlamentar, é muito preocupante, extremamente preocupante. E acabou que esse tema do menosprezo assumido pela pauta, para mim, hoje, foi o item mais relevante de uma reunião técnica que, para mim, restou prejudicada diante da ausência de 2 secretários que, pela fala da própria secretária de Cultura, que também não teria sido convocada pela prefeita, mostra que há um menosprezo pela pauta, um menosprezo pelo Legislativo, pela Comissão Permanente e sobre a agenda da cultura. Isso é muito triste e nós precisamos analisar. Por isso eu coloco aqui a temática da teocracia. Se esse sentimento religioso não estaria se impondo dentro de uma concepção de uma das pastas mais estratégicas e com um dos menores orçamentos que nós temos no município de Bauru. Então eu saio muito decepcionada, porque essa mensagem do Executivo, para mim, é o que ficou mais forte na reunião técnica de hoje. Vereadora, vê por parte da secretária municipal de cultura, nesse início de gestão, uma dificuldade de ser atendida do ponto de vista das escolhas da gestão política da prefeita Sueli Rossim para as demandas específicas? Eu estou com 50 anos de idade, né? E pelo menos 35 de atuação política, partidária, social, comunitária. Eu creio que tenha perdido a inocência lá pelos 25. Então eu não acredito, as pessoas quando ocupam cargos públicos se colocam à disposição para uma tarefa que não é pequena. Não é extensão dos nossos projetos pessoais, não é extensão da nossa casa, das nossas vontades. Você assume um papel estratégico e você está respondendo e sendo remunerado pelos cidadãos da cidade para uma tarefa específica. Essa tarefa impõe responsabilidades. Eu acredito que as pessoas, quando não se sentem confortáveis ou não se sintam atendidas dentro de áreas onde atuam e com as quais se comprometem, elas se retiram desse processo. Conquanto essa seja o perfil, conquanto esses sejam os secretários, eu vou acreditar sempre que qualquer crítica que eu dirija à prefeita, eu sempre a direcionarei também ao secretariado, porque fazem parte de uma equipe e isso não é família, onde você não escolhe, não é? É de sangue. Mas você se constitui como uma família por vocação, por aptidão, por pensamentos próximos, e você adentrou a isso e faz parte de um time, de uma equipe. Então eu nunca vou falar do atacante, eu nunca vou falar só do zagueiro, eu vou falar da agremiação, eu vou falar do time. Então a minha crítica política nesse momento vai para o time Sueli Rossim, do qual todos os secretários fazem parte, e é isso que me preocupa. Qual é a visão política deste governo para a pauta da cultura? Nós estamos terminando o primeiro ano e eu não vejo avanços, e isso é preocupante. Como é que você vê essa reunião técnica depois dos atos da primeira audiência pública, inclusive de lives que discutiram parte dessas questões relacionadas ao edital que foi perdido e também das perdas no orçamento?
Então, devido a problemas técnicos, eu acho que a gente não conseguiu desenvolver tudo o que era necessário, né? Essa foi uma reunião da Comissão de Cultura, mas existiam questões com relação à nomeação de Conselho Municipal das Políticas Culturais, que não temos ainda tomado posse, saiu a nomeação no Diário Oficial agora. A prestação de contas, que foi apresentada para nós ontem, e sem um aprofundamento, sem um rigor técnico por parte das finanças, do contábil, de modo que nós não tivemos condições de analisar. E essa é um comportamento que é recorrente, né? A falta de transparência com relação ao que é gasto dentro da Secretaria da Cultura, quais são as ações efetivamente realizadas e as perdas constantes, o proporcional com relação às outras pastas, uma desigualdade imensa. Temos também a questão de algumas questões do edital que a gente precisaria analisar com mais detalhe, junto com a classe artística, porque esse edital que foi apresentado nesse ano, depois de 8 meses de governo, quer dizer, o governo, a Secretaria de Cultura age com um delay. Na época em que a gente já está praticamente voltando a todas as atividades, de acordo com o plano Covid de São Paulo, do estado de São Paulo, a gente está voltando com todas as atividades, eles estão, depois de 8 meses, fazendo um negócio que é para ser online. Óbvio que a nossa busca sempre é com a proteção da vida, da saúde, o respeito, só que o delay com que eles têm agido tem deixado a classe artística muito insatisfeita. Então, eu já falei assim, a gente tem uma estrutura, que é a Secretaria de Cultura, que gasta 85% do seu orçamento com a própria estrutura. Então tem alguma coisa errada aí. Eu não abro um restaurante para fazer comida para os meus funcionários. Então você tem um percentual de clientes, e dentre esses clientes está a classe artística e está toda a população da cidade, que são os consumidores dessa arte que é produzida. Então você passar 8 meses de uma gestão, de um exercício, trabalhando apenas com o que foi feito na gestão anterior, não dá para a gente chamar de trabalho exatamente. Então é um descaso com a classe artística que está desamparada, que foi a primeira a parar, que vai ser a última a voltar. Então, quer dizer, todo esse bordão a gente já tem consciência. Então é necessário que a gente confronte as informações que nos são dadas. É uma recorrência sair pela tangente. Não, a gente fala 10 coisas, uma está errada, eles ficam patinando em cima daquilo ali. Eu prefiro falar a linguagem comum, a linguagem do povo, explica pra gente, é só isso que a gente precisa. Ter clareza, ter esse cuidado, ter essa atenção, a valorização, porque assim, eu falei que a Secretaria da Cultura trabalha de uma forma amadora hoje. Não veio a pasta da finança, não veio a pasta do jurídico e não compareceu a prefeita. Extraviou. E aí a culpa é de quem? A Câmara fez todo o procedimento correto. Então, isso não é casual. Tanto que a gente tem o movimento do Silêncio a Cultura Dorme, logo em seguida sai a promessa de um edital para ser lançado. O edital no dia da manifestação. Isso aí, para mim, não existe coincidência nisso. Existe uma intencionalidade. E nós que somos artistas, que não participamos desse contexto político, conseguimos perceber. Existe um sistema que funciona muito além da nossa capacidade de perceber. Então, é um momento que a gente precisa se organizar, se fortalecer enquanto categoria de trabalho, de produtores e trabalhadores da cultura, para conseguir alcançar o mínimo de respeito e valorização para essa profissão, né? Porque se fosse, é a identidade de um povo. Então, Bauru, muito maior que outras cidades que conseguiram fazer esses editais e dar esse sustento, esse alento para os seus trabalhadores da cultura, e menor do que outras também conseguiram. Então, o tamanho da cidade não justifica, é exatamente a falta de interesse político de fortalecer a cultura.